Pessoal, eu dei start agora na gravação, tá? Vocês desculpa ter demorado um pouco aí, mas eu vi que a IA não me avisou aqui, tá? Mas enfim, né? E primeiramente, né? Sejam bem-vindos, né, novamente. Aí, semana passada que a gente voltou à atividade, a gente falou sobre o esquema 2, tá? Aí hoje vamos falar sobre o esquema 3 da atividade 2, tá? Deixa eu Deixa eu só acessar a pasta de vocês certinho aqui. É porque eu estou ministrando essa mesma aula hoje para outras turmas, para eu não confundir, tá? E também é do Roberto Manji também. Assim, achei. Agora tá. Já deixei travado aqui na aula anterior. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Então, pessoal, a aula passada, né, lá do dia 23/7, a gente falou sobre o esquema 2 da atividade 2, tá? Daí hoje a gente vai dar prosseguimento, tá? Não esqueça, viu, pessoal? Dia 2, nesse sábado agora, tá? Vocês vão, eu já vou fazer o alinhamento com o professor, tá? O alinhamento de retorno da aula. É porque eu tô relembrando aqui, pessoal. Vocês já tiveram já duas aulas presenciais, tá? Então, no EAD, nós já estamos mais na frente do que no presencial, tá bom? Provavelmente o professor já, geralmente na primeira aula ele falou de partida direta, na segunda ele fala de partida indireta, mas aí a gente sempre deixa para a terceira já começar com as técnicas da indireta, tá? Então, que vai ser agora, nesse sábado, dia 2/8, tá? Só relembrando vocês. Então, ó, você já tem subsídio, já. Por quê? Eu já falei sobre o princípio de funcionamento do motor, tá? Vocês já sabem por que que o motor ele age, né, daquela maneira, ou seja, tendo uma corrente de partida que é o transitório, né? No tempo lá no transitório. Então, toda técnica que a gente estudou desde então, né? Vamos abrir aqui eu fui para a matéria de acionamento, foi mal, gente. Instalação industrial, isso. Agora sim. Vamos aqui na NT 01 da Equatorial. Lembrando que essa norma técnica de distribuição, toda concessionária de energia, ela tem essas normas. Não quer dizer que é uma concessionária diferente, a norma vai ser diferente. Todas as concessionárias do país, seja ainda estatais, igual a CEMIG, por exemplo, né? Ou igual a Equatorial, né? Que não é mais estatal, né? Quer dizer, a Equatorial nunca foi estatal. Eu tô falando que antigamente era a Celg, depois ela desestatizou, né? Foi assumida aí pela Enel e agora pela Equatorial Distribuição Goiás. E é importante a gente ressaltar, Distribuição Goiás, viu? Transmissão é outra empresa, geração, se não me falha a memória, eu ainda vou olhar uns artigos aí, porque a gente tem que sempre ficar de olho. Se eu não me engano, a desculpa, gente. A mesma que assumiu a transmissão, que é a Portuguesa EDP, assumiu a geração, viu? A última empresa que faltava ser desestatizada fazia parte da Celgpar, né? Que era a Celg Distribuição, tinha a Celg Transmissão e Geração, na verdade era a mesma empresa. Mas aí, no último leilão, quem assumiu foi a Portuguesa. Então, quem ficou com a distribuição agora é a Equatorial. Quem ficou com a transmissão é a Portuguesa EDP, né? E fiquei sabendo que quem assumiu a geração, né? é, as PCHs que tem aqui, né? As pequenas centrais hidrelétricas, foi a EDP também, tá? Mas eu tenho que verificar isso.
Mas enfim. Então, todo e qualquer cálculo, né, toda e qualquer norma está sobre de distribuição, viu? Está sob o controle, né, da Equatorial. E a tabela 7, igual eu mostrei na aula passada, ela é um resumo, né, por exemplo, para a tensão monofásica 220, que é o nosso caso, né, não é até, mas menores motores com potências menores que 7,5 CV, ou seja, vamos pegar do 7,5 para baixo aqui, ó. Isso considerando a nossa tensão. Se fosse 127, eram menores que 5 CV. Aonde é 127, é de 3 CV para baixo. E onde é que é Equatorial Goiás, é de 5 CV para baixo, ou seja, motores de 5 CV, 3 CV, 2, 1 e 1 meio, 1 CV, 3 quartos, um meio de CV, um terço de CV, um quarto de CV. Todos esses motores você pode, né, aplicar a partida direta que a gente viu lá na aula 2, tá? E na aula passada nós vimos, né, o esquema 2, tá? O esquema um, só relembrando aqui, foi. Deixa eu só ver aqui deixa eu só ir aqui nas análises. Deixa eu ir lá no início, no cabeçalho. Ó, o esquema um foi partida direta, né? Aula passada foi o estrela triângulo, tá? E hoje vamos falar do autotransformador. E vocês lembram que eu falei aula passada? O estrela triângulo e a chave compensadora são, entre as técnicas mais antigas, são as mais aplicadas. A resistência série paralelo e a resistência ou reatância de partida. No caso aqui, a diferença da série paralelo para a resistência de reatância em partida é que a série paralelo você coloca resistor em série em paralelo fixo, tá? E a resistência ou reatância de partida, você coloca um reostato, né? O que que é um reostato? Lembra? Lá de eletricidade básica, um resistor variável, né? Uma década resistiva que você pode variar a resistência ali em tempo real. É como se fosse um dial, né? Lembra lá o potenciômetro? O potenciômetro que a gente usa em várias aplicações, na elétrica, inclusive na eletrônica, né? Tem um professor aqui especializado, o professor Alan, aqui na parte da eletrônica, né? Então, todas essas aplicações, a maioria, ainda mais quando a gente fala de aplicação analógica, nós utilizamos um potenciômetro. E o potenciômetro nada mais é do que uma resistência variável, só que ele não é uma década resistiva, né? Eu vou até mostrar a imagem aqui. Vamos pegar a imagem. Vocês veem a diferença, né? Porque se a gente tivesse na aula presencial, eu já pegaria lá no laboratório e mostrar para vocês, ó. Aqui, ó, vou pôr aqui o potenciômetro, que é o que vocês mais conhecem. Ó, tá vendo esses três terminais que tem aqui, ó? Esses três terminais ó, aqui essa imagem tá perfeita, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá até vetorizada, tá perfeita aqui, ó. Tá vendo? Ele varia quando o dial ele está no início aqui, você tem uma resistência, né, ou no mínimo aqui, ó, de 2K, até o diagrama tá falando. Aí, à medida que você vai movendo aqui, ele vai variando. Por quê? Lembra lá? Segunda lei de Ohm. Segunda lei de Ohm, ela não fala que a resistência. Vamos escrever, né?
Lembra que eu falei que um ótimo método para a gente aprender as coisas é a gente pegar um caderninho e escrevendo. Lembra, ó, segunda lei, né? Segunda lei de Ohm. Lembra lá que a resistência é igual à característica do material, né? A constante, o Rho, né? O alumínio, com a alma de aço tem um, o cabo só de alumínio, de cobre, por aí vai, né? Depende também do comprimento, que é, no caso, é o do tanto o potenciômetro quanto a década resistiva faz isso, né? E depende da bitola. Aí lembra quando, se a gente isolar olha na forma. Isso aqui é porque eu já sei, viu, gente? Mas você que ainda está praticando aí, ó, você pega a fórmula e isola, deixa só a constante do material de um lado, tá? E você joga tudo para o outro lado. Ó, o que está dividindo passa multiplicando, né? Então vai ficar resistência vezes a bitola do fio, né? Dividido pelo comprimento é igual à característica do material. Tudo por exemplo, é, esse R tá parecendo um L, né? Deixa eu escrever direito aqui. Que é resistência, viu? Então, ó, a resistência em relação ao comprimento, eles são diretamente proporcionais, porque lembra que eu ensinei lá em eletricidade básica, quando estão dividindo as duas variáveis entre si, elas são diretamente proporcionais, ou seja, enquanto eu aumento uma, ó, estou aumentando a resistência, né? Na verdade, eu estou aumentando o comprimento e, consequentemente, a resistência ela vai aumentar também. Ou seja, a reatância, resistência ou reatância de partida com a década variável, né? Ela vai ser com o aumento do comprimento, você vai aumentando a resistência e essa resistência, ela vai servindo para você aumentando o valor dela, ela vai servindo. É igual quando, sabe, quando obviamente eu estou falando isso para quem já conhece um pouco da área, tá? Algumas aulas daqui para frente, eu vou falar sobre a soft starter e o inversor de frequência. E eu vou falar, já vou dar spoiler, né? Eu vim do futuro já por falar para vocês aqui no passado. Eu vou falar, lembrem disso, viu? Escreva no caderno aí de vocês de anotação. Eu vou falar que tanto na Soft Starter quanto no inversor de frequência, ainda mais com motores de alta potência, é necessário a gente colocar no circuito um resistor que é chamado resistor de frenagem. Para ele, o excesso de corrente elétrica, ele vai ser drenado por esse resistor, tá? Então é é, ele que vai drenar. Ah, agora eu lembrei, para drenar, você tem que diminuir o valor da resistência. Agora eu lembrei. Quanto menor a resistência, maior a corrente. Então, você coloca um resistor variável ali, você é, a- é, no analógico dele ali no ponteiro ali, você coloca a resistência a menor possível para justamente a corrente, mas você não pode colocá-la muito pequena, né? Por exemplo, 0,1, porque senão toda a corrente vai ser drenada para resistência e a gente quer que só o excesso, né, o excedente seja drenado para ela. Então, em soft start tem inversores, né? Eu estou vindo do futuro para falar para vocês. Pra vocês não esquecer. Ela os dois vão precisar de um resistor de frenagem. E aqui é do mesmo jeito. Esse resistor, o série em paralelo, a configuração fixa, série em paralelo, e o resistor, né? E ambos, né? Não só estrela triângulo, série paralela, chave compensadora, que eu vou falar agora, e a reatância de partida variável, né? Pela década, ambas, todas elas, o objetivo é drenar a corrente de partida no transitório e depois de passar do transitório, o relé, né, o on time lá, o relé, ele vai abrir e fechar o contator justamente para voltar a corrente nominal e o sistema elétrico não, né, não cair, tá?
Então, esse aqui é o potenciômetro, como se diz, já é conhecido aí da maioria de vocês, né, nesse ponto. Agora, deixa eu colocar uma década resistiva. Ó, isso aqui é um. Ela é semelhante a alguns modelos, pessoal. Elas são semelhantes a um banco de capacitor. A diferença é que seria um banco, né? Um banco de resistor. Ó, esse modelo aqui, com certeza, o professor do presencial tem uma dessa lá guardada lá no laboratório. Inclusive, esse modelo aqui que eu utilizei lá na Católica quando a gente fazia os experimentos lá. Ela vem nessa caixa aqui, deixa eu aumentar isso, ó. É nessa caixa metálica, ó, tem um terminal aqui para você acoplar para fazer a reatância variável aqui, tá? Tá vendo? Todos esses diais aqui são potenciômetros, né? Que na verdade eles têm um tap, como se fosse tap de transformador, né? E eu já tô falando o que que é tap já para gente aproveitar esse conhecimento, porque na chave compensadora no autotransformador nós temos o tap do transformador. Beleza? Aqui, ó, a reatância, você vai variar aqui, ó, essa aqui é analógica, né? Tem essa daqui, esse modelo analógico aqui. Então você vai diminuir a resistência, mas não uma resistência muito baixa, de modo que ele drene toda a corrente, tá? O objetivo é drenar a maior parte da corrente. Aí você tem que fazer um cálculo, tá? Para ver que resistência que eu vou colocar, dependendo do. Eu posso até comentar depois aqui da chave compensadora, porque dependendo da corrente nominal, a gente viu que lá em estrela triângulo na aula passada, isso vai valer para todas, viu? Por que que os métodos indiretos e manuais, eles são mais complicados? Porque você tem que calcular, montar todo o implemento, e esse implemento, ele fica gigantesco ali no quadro de distribuição. Agora, quando é uma indireta automática, né, através de uma soft starter, né, que é dedicado, né, ou o inversor de frequência que é um CLP dedicado, ou um CLP bruto, né, que aí você pode fazer a programação do jeito que você quiser, dependendo se ela for, se ela for muito específica, né, aí você pode pegar um CLP, inclusive, próximas aulas eu vou mostrar um CLP genérico, né, um da Siemens aí, o logo, né, o logo 8, e a gente vai ver sobre isso, tá? Então, lembraram, fizeram, a gente fez o recordar é viver aqui, né? O recordar aí do esquema um da aula passada. Agora, o esquema 2, né? É a chave compensadora, tá? E vocês lembram que na aula passada aqui, ó, tá até o cálculo aqui, ó, na estrela triângulo, é um estágio. Aí lembra que a gente até calculou a porcentagem, ó, 33% da corrente nominal, daí a gente pega esses 33% da nominal e dimensiona os 33%, que é um terço, né? Dimensiona os 33% da de partida. A gente viu que nos 5 segundos lá, ela vai diminuir, em vez dela dar uma corrente de partida de 205, ela vai diminuir para 68, né? E aí, obviamente, eu vou colocar um disjuntor um pouco maior. Depois do transitório, em vez dela ir para 205, porque já passou o transitório, o motor já criou inércia, então a corrente ela vai cair para a corrente de nominal original, né? Que é 25,73 amperes, tá? Aí na mesma pegada, vamos fazer o mesmo motor, né, o de 15 CV, agora com a técnica de chave compensadora. Professor, então o senhor falou que na estrela triângulo nós utilizamos um único estágio, tá? Já na chave compensadora, ela, vamos dizer assim, ela é melhor do que o estrela triângulo,
porque ela tem mais estágios. E eu lembro, inclusive, que o senhor disse que na partida indireta automática, o circuito eletrônico, ele pode simular quantos estágios você quiser, né? Ou quantos. É porque assim, você não pode pôr ad infinito, né? Vários estágios, porque senão esse equipamento ele vai ficar muito caro, tá? Mas assim, você colocando três, quatro estágios, né? Igual Isso é possível na Soft Starter e no inversor de frequência, ainda mais se for um equipamento que eu sei que ele é VEG, né? Um da VEG, por exemplo, que ele é excelente, ele é ótimo aí. Tem outros, mas eu estou falando da VEG porque eu conheço, tá, pessoal? Né? Dessa marca específica eu conheço. Agora, os que eu não conheço, que genérico, até, lembra que eu até brinquei, eu falei que é esse, né, da China aí, você pode comprar, né? Tô dizendo que o da China são ruins, mas por eles serem mais barato, consequentemente, pessoal, é, vocês têm que no momento aqui do curso virar a chave. Eu lembro como se fosse hoje. Teve um professor, o Augusto Fleury, não, foi o outro parente dele lá, ai, gente, eu sei que ele é Fleury lá, é que eu não me lembro. Era muito difícil as matérias dele lá. Mas não era Augusto Fleury, não. Aí eu lembro que ele falou assim: é, e aí, vocês já se tornaram engenheiro? E nós estávamos se não me falha a memória, no penúltimo período, ou seja, faltava mais um período para gente. Aí, não, professor, mas só no dia que a gente pegar o canudo lá, até um colega brincou, né? Pegar o canudo lá, e aí a gente se transforma em engenheiro. Ele falou: Oh, meu Deus do céu, deixa eu ajudar vocês. A transformação em profissional, ela ocorre de maneira dialética, né? E aí, vocês que não sabem o que que é dialética, né? Num termo bem simples aí da sociologia, é no dia a dia, né? Todo dia que você, por exemplo, está fazendo um curso de, sei lá, história, geografia, matemática, né, engenharia, eletrotécnica, todo dia que você faz uma atividade, você entrega, eu corrijo, nós analisamos aqui, né? O professor também lá do presencial analisa, você aprende mais. Hoje, né? Hoje, aqui, ó, dia 30/7, às 19, vou dar uma de Faustão, às 19h33, eu sou um engenheiro melhor do que eu fui ontem, dia 29/7. Ué, por quê, professor? Porque hoje eu estou ministrando mais uma aula a mais, né? Estou no primeiro horário, uma aula a mais do que eu ministrei ontem. Então, o processo de se tornar profissional, para uma criança também, né? O processo de se tornar criança, para adolescente, depois para adulto, ele se dá de forma dialética, ou seja, no dia a dia, nas experiências, quanto mais você faz atividades, quanto mais você estuda, quanto mais você aprende. Por isso que eu fico sempre frisando, ó, tem o seu caderno para você escrevendo as coisas, né? E sempre quando você faz o exercício você vai o quê? Vai praticando, né? Você vai afiando o machado toda vez. Então ele fez essa pergunta e falou assim, ó, provavelmente muitos de vocês já são engenheiro e mal se deram conta. Ele falou, não é um papel. Se fosse um papel que transforma vocês em profissional, vocês não precisariam vir aqui em aula, né? Vocês pagariam o curso inteiro, né? Ia lá ia lá na unidade lá da Católica e aí o reitor assinaria seu certificado e apareceria um raio do céu falando Shazam, você virou um profissional. Não é assim. O processo é dia a dia, dialética. Quando menos você pensa, você já está o quê? Quando você percebe, né, melhor dizendo, você já está pensando como um profissional. Você já está agindo como um profissional. E por isso que eu friso para você sempre estar se questionando, sempre estar estudando, porque alguns, né, ainda mais nós, seres humanos,
Tiveram mais chances que a gente. Os que tiveram mais chance, obviamente, eles têm um nível, né, a mais que, né, que outros que não tiveram mais chance. Então, sempre vai ter alguém com nível maior, sempre tem alguém com nível intermediário, e sempre com alguém com nível menor. Então, essas aulas aqui, elas são a oportunidade, não só essa do EAD, mas do presencial, principalmente o presencial, né? Que aí vocês vão aplicar tudo que vocês veem no EAD aqui, né? E com essa facilidade, quem me dera, quando eu fiz engenharia elétrica, eu tivesse registrado todas as aulas que os professores deram, cada palavra dita, né? Cada exercício resolvido, cada apresentação, cada explicação, né? Se tivesse registrado, postado em uma plataforma, né? Com certeza, hoje eu seria um profissional melhor ainda, porque eu conseguiria tirar a dúvida, revisar tudo. Mas nem tudo foi perdido. Eu fui o quê? Eu fui cada vez mais. Depois que eu me formei, eu fui melhorando, fui fazendo pós-graduação do mesmo jeito vocês, né? Hoje pode ser que algum de vocês que esteja assistindo a aula esteja entendendo perfeitamente, né? Pode ser que agora que você está vendo a aula, que você está entendendo direito aqui, tá? Então tudo é um processo, gente. A gente não pode, né? Não pode negligenciar isso. Então a chave compensadora, ela abre mais estágios. Se a estrela triângulo, ela tem um estágio de 33%, a chave compensadora ela abre mais estágios, ó. Aí, professor, você está mentindo. Aqui, ó. É só dar um zoom na página aqui, ó. Ó o modelo da chave compensadora aqui, ó. Aqui é o autotransformador, tem um aqui, né, que é um transformador. Tem o primário e o secundário dele aqui, ó. Na verdade, o secundário, ele tem três TAPs. O TAP normal, que é o de 100%, né? O TAP intermediário, que é de 80%. E o primeiro TAP, que vai ser 65%. Então, em vez de fazer igual estrela triângulo, começar com 33%, ele vai começar com 65%, tá? Então, ó, já fiz até o cálculo aqui, ó, já tinha feito numa aula que eu ministrei ainda essa semana mesmo aqui, ó. Então, o motor de 15 CV, ó, vai na tabela 9. Lembra que a gente está olhando o motor trifásico, ó. Tabela 9, ó, página 41 de 104. Tabela 9 aqui, ó, motores trifásicos. É um motor de 15 CV, ó, por isso que eu coloquei, ó, 16.000. Lembra que aqui, ó, valores em kilovolt-ampere. Porque tem tabela, pessoal, que não dá para você colocar unidade de medida em cada número. Aí o que que ele faz? Na legenda ele coloca, ó, todos os valores apresentados são em kilovolt-ampere, em potência aparente, né? Então, ó, é 16,65. Transformando em volt-ampere, vai dar 16.650. Dividido por 660, vocês lembram por que que eu dividi por 660? Lembra que no padrão, né, o padrão tá até aqui, ó. O padrão nosso aqui, ó, Equatorial Goiás, 220, monofásico. Lembra que sempre a menor tensão é o monofásico. A maior tensão é o bifásico, não é trifásico, viu? Se você fizer dividido por 380, ó, vamos errar aqui. E lembra que os livros, né? Depois você vai falar que eu estou mentindo. Os livros de instalação industrial, eles nem chamam a tensão bifásica, por isso que algum de vocês pode dizer que eu estou falando lorota. Eles nem chamam de tensão bifásica, eles chamam de tensão, vou escrever aqui, ó, tensão de linha. Tensão de linha é o outro nome da tensão bifásica. É porque na ligação que o motor trifásico é ligado normalmente, que é em triângulo, você só tem tensão de linha. Você não tem tensão de fase. A tensão de fase é o outro nome para a tensão monofásica. Por isso que o próprio nome já diz, tensão de fase. A tensão de cada fase, que no nosso caso, Equatorial Goiás, é 220.
Por isso que eu dividi por 660. Não, professor, o senhor é pescador. Eu fiquei sabendo que o senhor conta muita história de pescador. Tá bom, ó. Temos imagens aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Não, professor, não tá acreditando, não. Vamos lá. Aqui, ó. 600. Ó, não preciso nem colocar no modo equação, ó. 220 vezes raiz quadrada de 3 dá, é óbvio, porque é 1, dá aproximadamente, é um número irracional, lembrando que a raiz quadrada, né, ela é um número irracional, a de 3, né? É aproximadamente 1,72, tá? Aí tem, ou seja, infinitas casas decimais aí, né? Geralmente por que que eu uso muito essa HP? Porque ela tem a possibilidade, ó, pra você ver, ó, o maior estouro de pilha que ela tem, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. Nesse caso aqui dessa conta aqui em cima, ela expressou 11 casas decimais. E você está vendo que na 11ª colocou 7, sabe por quê? Porque ela fez aproximação. Se ela tivesse colocado, enchido essa tela aqui, vamos supor que nessa tela que eu estou dando aula, coubesse, sei lá, 200 casas decimais, né? Na centésima nona, né? Na de número 199 aqui, né? Eu tô ruim em números cardinais, né? Na de número 199 eu teria o 5 e na duzentésima casa eu teria o 7, que é a aproximação. Então toda máquina, né? Toda computador, calculadora, ele faz isso. Ele tem um número máximo aqui de pilha. Então, vocês estão vendo que ela deu praticamente 380, ó. Ou seja, eu não contei mentira que essa tensão ela é trifásica. Toda vez que eu pego uma tensão, a monofásica, multiplico por raiz de 3, eu obtenho a bifásica, que é a tensão de linha. Então, eu provei por A mais B, que é essa daqui. Se eu pegar esse mesmo valor aqui, ó, vou aproveitar ele, ó, multiplicar por raiz quadrada de 3, adivinha o que que vai dar? 660. Bingo! Por isso que a corrente trifásica eu dividi por 660 e não por 380. Esse é um dos erros mais ocorridos, né? Quem me dera se só o eletrotécnico cometesse esse erro. Principalmente o pessoal da engenharia, principalmente, né, o professor que vocês estão vendo aqui, eu já cometi esse erro quando eu fazia engenharia elétrica, né? E quando eu estava, até uma vez eu estava fazendo eu estagiava no escritório de projetos, né? E aí eu estava aprendendo, fazendo tudo na mão, né? E daí eu cheguei lá para o engenheiro, lá para o Orlando, eu falei, Orlando, por que que a corrente trifásica que eu estou calculando está dando maior que a corrente que o programa, né? Na época era o AutoQ Illumine, que eles utilizavam lá no escritório. Por que que tá dando menor? Aí na hora que ele olhou e falou: Não, Pablo, você não está dividindo pela tensão trifásica, você está dividindo pela tensão de linha, né? Aí ele, ou tensão bifásica. Aí eu falei, gente, eu não entendi. Aí ele me explicou certinho. E desde então nunca mais eu errei, né? Então isso é natural, viu, gente? Tem coisa na elétrica que é padrão. Eu não sei o porquê que eles colocam todo equipamento só monofásica, só a de linha, né? Acho que eu até comentei, é porque eu ministro tanto essa, eu tô em várias turmas ministrando essa UC, né? Instalação industrial, né? Aí até uma vez o João de Oliveira, né, o professor, teceu uma teoria, porque quando a gente faz a medida, né, no multímetro, nós utilizamos ou um polo, se a gente aterrar o outro, né, uma ponteira do multímetro, né, que a gente está fazendo a aferição da tensão,
né? Se a gente colocar a referência de terra do equipamento e a outro ponto onde a gente está aferindo, a gente consegue aferir aquela tensão. Obviamente, vai ser só tensão monofásica, se for um equipamento de tensão alternada, né? Agora, o normal é utilizar duas pontas de prova. Eu não utilizo três pontas de prova. Por isso, né, essa é a teoria do João de Oliveira. E depois que ele falou isso, eu vi que faz o maior sentido. Agora, ó, vocês viram que dividido por 660 deu 25,2, né? Se eu tivesse feito essa conta igual a maioria dos profissionais que ainda não tem experiência no mercado faz, ele faria aqui, ó, 16 mil. E se eu te falar que numa grande construtora, eu só não falo o nome aqui, pessoal, por questões éticas aqui, mas numa construtora que eu trabalhei, né, famosa, é, deixa eu pôr aqui, ó, 380, né? Seria a trifásica. Eu fui revisar, ó, tá vendo, ó? Se você dividir por 380, ele vai dar 43. E 380, e por que que as pessoas confundem? Porque para a tensão monofásica 127, ó, você multiplica 127 vezes a raiz de 3 dá 220. 220 vezes a raiz de 3 dá 380. O 380, na tensão 127, ele é trifásico. Agora, para a nossa realidade equatorial de distribuição, 380 é bifásico ou tensão de linha, viu? Não é a corrente. Se fosse aqui do de 127, essa corrente estava correta, tá? Mas como ela é para tensão monofásica 220, você tá vendo, ó, aí daria 43, né? Aí vezes 8 daria 350. Isso se fosse um circuito 127, isso daqui estaria corretíssimo. Como é um circuito, né, monofásico 220, o que que aconteceria aqui? Você iria superdimensionar. Uai, professor, mas o senhor não disse que a teoria aí de projetos elétricos, né, em todas as áreas, ele é pautado no superdimensionamento? Isso mesmo, você está correto, né? Mas você não pode dimensionar muito acima do superdimensionamento, né? Aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia, dá praticamente o dobro, né? Se fosse dar o dobro, daria 50 e poucos amperes, né? Mas, né, quase o dobro, que o original é 25,22, né? Mas o que que ele acarretaria? E isso eu encontrei em projeto de uma construtora famosa aqui. Eu vi que o disjuntor de entrada e o cabeamento que foi comprado ele conseguiria, né? E o pessoal me perguntando, e aí, será que esse disjuntor e esse cabeamento vai aguentar? Eu falei, não só vai aguentar, como infelizmente vocês desperdiçaram dinheiro. Moço do céu, pra que que eu falei isso? Pô, não, como assim? Não sei o quê. Aí eu expliquei, né? Se você tivesse dividido por 660, que é 380 raiz de 3, a corrente real é a metade. Então, aí eu fazendo os cálculos lá, eu fui mostrar, né? Já que eu falei, né? Aí eu tinha que provar, né? Bolso, eu sei que deu 169 mil a mais reais que eles desperdiçaram em material no projeto. Ou seja, esses 169 mil, literalmente, eles jogaram no lixo. Só porque eles erraram o denominador aqui embaixo. Aí eu falei, olha, vocês projetaram um trifásico aonde é 127. Aí depois eu descobri, sabe o que que eles fizeram? Ixi, quase que eu falo o nome da empresa aqui. É porque essa empresa ela tem várias unidades no Brasil, né? Aí o que que eles fizeram para correr rápido?
Antes deles contratar o projetista, que eu fui contratado para verificar isso, né? Antes deles contratar o projetista, eles pegaram, como eles estavam em processo de contratação, eles pegaram um projeto aonde era em Marabá, por exemplo, acho que foi em Marabás, aonde era 127 e adaptaram ele aqui para a unidade, né, a unidade de Goiânia. Só que lá estava certo. E aqui em Goiânia, o disjuntor geral foi o dobro do que o que era necessário. O cabeamento, só para vocês terem uma ideia, gente, um cabeamento, né, 100 metros aí, por exemplo, que vem lá do transformador até o quadro de distribuição de uma indústria, é dinheiro, dá um dinheiro, dá para você comprar uma Hilux. Só o cabo. Eu não estou falando o disjuntor, o de caixa moldada, não estou falando o restante. Só os três, né? Os três cabos de fase e o condutor de proteção. E ainda tinha um outro erro no projeto. Ah, como assim? Não, professor, você é o bicho da goiaba, né? Você é o bonitão, né? Calma, escuta o que eu vou falar primeiro, depois você comenta. Tem outro erro. Existe uma tabela na N. Eu mostrei isso para vocês. Vocês não estão lembrando, porque vocês não estão estudando. Lá na NR10 existe uma tabela. Lembrou, né? Ah, tô vendo que você lembrou. Existe uma tabela falando que a partir de 20 condutores de fase acima de 25 milímetros, o condutor do neutro e o condutor de proteção terra, né? Ele pode ser diminuído, a bitola. Por exemplo, um de 50 milímetros, eu lembro até de cabeça, de tanto utilizar essa tabela. Se você tem um condutor de fase 3 de 50 milímetros, você compra os 3 de 50 e você pode utilizar no neutro um de 25 e no terra, se não me falha a memória, de 16 milímetros. Quando você não olha, você não segue, né? Você não age como um profissional, né? Que sabe das coisas, que tem experiência, o que que você ia fazer? Você ia comprar não só três condutores de 50 milímetros, você ia comprar o quê? Cinco de 50. Vocês não sabem a economia que é pegar, diminuir dois, um para 25 e outro para 16. E isso não é uma diminuição aleatória. Ela está lá para todo mundo ver, todo mundo, né, eletrotécnico, engenheiro eletricista, que sabe que lá tem essa informação na NBR 5410, está lá. Então, agora que você sabe disso, você não pode alegar desconhecimento, viu? Entendeu, pessoal? Às vezes, né, desculpa a brincadeira, mas às vezes a gente tem que, né, se a gente não, né, se eu não falar essas coisas, né, esses aspectos mais específicos da matéria, você não vai evoluir, né? Isso, pessoal, eu não escutei em todo o meu curso de engenharia elétrica. E olha que lá na Católica o curso não foi ruim. Eu tinha professores excelentes. Sabe aonde que eu aprendi isso? Estagiando como projetista. Eu aprendi, eu não vou dizer que eu não vou ser hipócrita e dizer que eu aprendi mais no estágio, mas grande parte, né, vamos dizer assim, aquele pensamento fora da caixa que hoje eu tenho foi graças ao estágio e cada vez mais fazer mais projeto e resolver problemas diferentes. Quanto mais problemas você resolve, você melhora o seu portfólio aí na solução de problemas dentro da sua área. É esse o objetivo, tá? Aí, obviamente, né, a Laura já colocou, eu até dei uma olhada, ela já colocou a pasta extra para vocês, tá? Eu pedi para que ela fizesse isso antecipado aí, para você já ter acesso,
a chave compensadora aqui, aí você vê do mesmo jeito, ó, você vem lá naquela pasta onde eu coloquei o programa, né? Ele vai carregar, ele te pede a senha, né? Aí ele mostra aqui, né? 4962. Você dá um OK, fecha. Isso aqui é por padrão, ele já abre uma folha de projeto. Pega o material extra que eu forneci para você, ó, partida compensadora, que eu forneci para você aqui no material extra. Entendi, professor. Então, em resumo, o ele vai diminuir para três estágios, né? Pelo cálculo aqui, ó, a partida trifásica, a gente está usando os mesmos cálculos, né? Para a gente ter uma coerência aqui, né? Então, a corrente nominal é 25,22, a trifásica de partida é 202, né? Então, a 65% eu já calculei aqui, ó, deu 16, né? É só você pegar 0,5 ou 0,65 vezes 25,22, que aí você vai chegar à corrente nominal de porcentagem. Chegou na corrente nominal de porcentagem, você vai multiplicar vezes 8, que vai chegar em 131. Então, em vez dela partir com 202, né, no transitório, ela vai partir em 65% com 131. Ou seja, o disjuntor motor, ele tem que ser maior, né, que o cento, ou na proteção, melhor dizendo ali, né, a proteção ou fusível tipo cartucho, ou fusível com base E29, né? Ele tem que ter a curva com a corrente acima dos 131, lá pela casa de 140 mais ou menos, tá? Então ele já tem que ser projetado para isso. Depois, 6 segundos, isso vai até 5 segundos, né? Depois ele vai continuar a subir na rampa, né? A rampa. E aí, obviamente, pessoal, como ele já começou no transitório, ele já começou a sair um pouco da inércia, já é possível eu aumentar a porcentagem. Eu coloco 80%, né? Que é da corrente nominal, né? 20,17. Aí vai dar vezes 8, né? 161,4, tá? Mas uai, professor, mas aí se a curva característica, boa pergunta, viu? Se a característica suporta um 140, com certeza que vai cair. Sabe por que que não vai cair? Eu fiz esse cálculo aqui pro forma, sabe? Porque em 5 segundos, como ela já partiu com 65, você concorda comigo que a corrente de partida, o tempo do transitório, ele já diminuiu um pouco. Na prática mesmo, essa corrente é porque aí eu já teria que. Eu vou montar. É porque esse UK de cima, o pessoal, ele é muito simples. E ele, infelizmente, eu já até procurei que ele não tem osciloscópio. Eu vou pegar ou do PSpice ou um outro software aqui para colocar o osciloscópio, aí vocês vão ver. Mas eu já vou dando spoiler, eu asseguro que 161. Isso aqui é pelo cálculo, para você entender a lógica do raciocínio. Mas como ele já começou a sair da inércia, isso seria verdade se ele tivesse saído do repouso e começado a rampa, né? Mas como ele já fez a rampa, ele já fez 5 segundos aqui da rampa, ele na prática ele não vai para 161, não, ele vai um pouco abaixo, né? Inclusive abaixo dos 65%, que é o 131. Então, a corrente máxima que ele vai atingir no meio do, né, no início do transitório, no início do, ou 5 segundos ou dos 10 segundos. A corrente máxima é fixada na primeira porcentagem, igual lá no Estrela Triângulo. A corrente máxima ela fixou a um terço, né? Que deu, a gente calculou aí, deu 33%, tá? Então, pelo cálculo, dá 161,4.
Mas na prática, como ele já iniciou o movimento, mesmo que um pouco ele ainda está finalizando o transitório, ele vai com a corrente abaixo. Só com o osciloscópio para a gente ver de fato qual que é a corrente, viu? Eu vou montar esse experimento aqui. Eu tenho que ver se o que eu tenho aqui disponível, ele tem a parte de potência. Ele tem eletrônica, né? Mas a parte de potência eu não sei se ele tem, né? Porque a eletrônica tem a eletrônica geral, eletrônica analógica, digital, eletrônica, e dentro dessas, né, tem a eletrônica de potência, né? Que é outra coisa completamente diferente. A gente lida com MOSFET, né? Com MOSFET que eles suportam alta corrente, alta carga, né? Já os transistores normais que a gente utiliza no ESP32, né? Num Arduino aí, por exemplo, né, eles são diferentes do MOSFET, tá? Ó, a gente ligando o circuito aqui, vai acontecer praticamente a mesma coisa que no Estrela Triângulo, só que em vez de um estágio, vão ser dois estágios, o estágio de 65% e o estágio de 80%. Vamos dar partida aqui, tá vendo? Ó, ele começou a contar, ó, o contador aqui, ó. Começou a contar, só que agora é 10 segundos aqui, ó. Ó, ele tá indo. Vocês viram que o K2 e o K3 fecharam, ó. Ele continua fazendo esse daqui, ó. Vocês perceberam que ele fechou primeiro, o K2 e o K3, ele fecha em estrela, ou seja, na prática, a chave compensa, o autotransformador, nas porcentagens de 65 a 80%, ele fecha em estrela e no 100%, quando ele sai do transitório, ele fecha em triângulo. Ou seja, a partida compensadora é uma estrela triângulo otimizada. Ou seja, a estrela e triângulo, como se diz, pé descalço, Ronaldinho Gaúcho, é só um estágio de 33%. Agora, a otimizada, né, Leonel Messi, né? Agora tem dois estágios. E a super otimizada, que é Neymar, né? Há controvérsias, né? Que é Neymar, mas é Neymar sem cair, viu? A super otimizada, aí você pode utilizar a reatância variável, tá? E aí a ultra, e qual que é a ultra otimizada, professor? Partida indireta eletrônica, que vão ser nas próximas aulas que a gente vai estudar aí, né? Soft starter, inversor de frequência e um CLP genérico, que aí você pode programar, montar ele do jeito que você quiser. Lembrando que a Soft Starter, né, eu já dei spoiler. Soft Starter, inversor de frequência, ele é um CLP dedicado, ou seja, ele é um CLP criado, o Soft Starter foi criado para dar partida, né, em motores e o inversor de frequência, além de dar partida, ele é dedicado, né? Ele foi projetado para controlar a velocidade, aumentando ou diminuindo, né? E aí eu vou pegar o exemplo que eu sempre falo, né? Numa estação de tratamento de água, né? A bomba de recalque aumentando, né? A velocidade, o fluxo, né? A vazão, né? Lá na tubulação ou diminuindo a vazão, né? Aumentando, né, a pressão, né, aumentando ali a velocidade da turbina ou diminuindo a velocidade da turbina lá do compressor. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula.